meu amigo Paulo Godoy, fotógrafo da cidade de Guaraciaba, hoje aqui no Fala Bro. Meu querido, muito obrigado por ter vindo, ter separado esse dia aí, reservado essa data para estar com a gente aqui no Fala Bro. Seja bem-vindo. Obrigado, Alessandro. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Difusora. É um prazer estar aqui com você. Cara, um prazer é todo nosso. Primeiro, gostaria que você falasse para a audiência da Difusora, quem é Paulo Godoy? Bom, Paulo Godoy, profissionalmente falando, é um profissional que já atua na área há 25 anos, na área de produção em geral, né? Desses 25 anos, 20 anos dedicados em Belo Horizonte, que foi onde que eu basicamente fiz a minha vida profissional, né? E por um processo de transição de BH para Guaraciaba, eu venho fazendo isso desde 17 para 18. Então, há 7 anos eu estou em Guaraciaba. Tá, mas aí você é nascido em Belo Horizonte? Não, ou Guaraciaba? Eu sou nascido em BH. Ah, você é de Belo Horizonte? Nascido em Belo Horizonte e a minha família toda é de Guaraciaba. Ah, entendi. Isso. Por isso que você veio pra cá? Por isso eu vim pra cá. Você começou a fotografar lá? Sim, comecei a mexer com evento lá. Com a produtora, que eu fazia a parte de produção geral de foto e vídeo. A gente trabalhava com a produtora, já trabalhei com banda. Então eu comecei a mexer com também, evento. Paulo? Não, trabalhava com Roadie. produção de evento, tentando fazer a melhoria da parte plástica, da parte cenográfica. Então tem mais questão visual mesmo. Questão já voltado para essa área de produção visual mesmo. E quando que você começou a mexer com foto? Cara, a fotografia, ela já veio assim, acho que já bem antes disso, que eu sempre gostei de fotografar, né? Quando eu ganhei aquele primeiro celular que já dava para fazer umas fotinhas, eu sempre olhei a fotografia com um olhar carinhoso. Profissionalmente falando, eu entrei numa produtora em 2000 para 2001 e ali a gente trabalhava com foto e vídeo. Eu mexia muito com vídeo na época, porque na época, lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha uma carência muito grande no mercado de cinegrafista. E eu fazia trabalhos aleatórios de fotografia. E cada vez mais a fotografia foi me chamando a atenção. Aí, por volta de 2015, 2016, eu já comecei a focar mais na fotografia, em vez de trabalhar com a parte de produção de vídeo. Acho que o coração falou um pouquinho mais alto, né? Consolidou mesmo depois que eu vim para Guaraciaba. Aí eu me dediquei 100% à fotografia, mas no ramo eu devo estar aí há uns 10 anos com a fotografia, 20 anos com o evento no geral, 25 anos trabalhando nessa área. 25 anos de produção, 10 anos de fotógrafo. De fotógrafo. E qual que é a área que você mais atua, assim, Paulo? Ô, Alessandro, ou não tem uma específica? Na verdade, a minha área ela é bem abrangente, né? Eu trabalho com tudo na fotografia. Basicamente tudo. A única área que eu não quis me especializar para trabalhar foi a parte de newborn, porque envolve... Que é isso? Fotografia de bebê recém-nascido. Como é que é o nome? Newborn. Newborn. Isso, fotografia de bebê, exige um espaço, exige uma preparação, existe um curso específico, mas a minha área mesmo, assim, que eu me dediquei, além de casamentos, né, aniversários, batizados, área pública. Eu trabalho muito com prefeituras e câmaras. Prefeitura, empresas. Isso. Área empresarial. E a área esportiva, que também me agrada bastante. Esporte também você faz? Futebol principalmente. Faço muita cobertura de campeonatos regionais, campeonatos fora de Guaraciaba também, que acontece, igual o Regional do Açúcar. E como é que é a sua vida assim, no dia a dia? Como é que é o cotidiano do Paulo Godoy? Cara, o cotidiano do Paulo Godoy... É doideira? Misturado ao Paulo Godoy pai e ao Paulo Godoy profissional, é bem corrido, né? Porque os eventos que a gente trabalha aos finais de semana... Dia de semana você vai poder fazer a pós-produção, né? Que é a edição de todo esse material para entregar aos clientes, mas engloba ainda a parte de venda, a parte de entrega, a parte que você tem as reuniões, né? Orçamentos, enfim. É bem corrido, graças a Deus. E tem uma área que você mais gosta, Paulo? Ô, Alessandro, eu gosto muito de trabalhar na área empresarial. Me chama muito a atenção. Sabe, assim, eu já trabalhei eventos relacionados a Manesma, a Vale, fora, em BH. Manesma? Isso. É uma empresa? São empresas. Mineradora, né? Mineradora. A gente faz esses trabalhos, porque
eu acho que dá um aprendizado muito grande, que você está no meio de empresas grandes, Fiat, em Betim, a gente chegou a fazer alguns trabalhos lá, é que você aprende muito, sabe? É muito bacana essa área. E a área que me encanta é a área esportiva. Eu gosto muito da área esportiva, futebol principalmente. E os regional você tem feito? Eu tenho feito... Por exemplo, Guaraciaba tem bastante campeonato, tem? Tem bastante campeonato, né? O municipal deve começar agora também, né? Por agora, está na fase de reuniões. E é uma área, cara, muito gostosa, porque você faz boas amizades, é um clima muito agradável, você conhece muita gente, o clima do futebol é um clima muito gostoso, então assim, você dá muita risada, você participa com a galera, você acaba pegando carinho por alguns times, né? Você conhecendo você também, vai conhecendo as pessoas, enfim, a resenha depois do futebol, que é independente da vitória ou da derrota, que faz parte, né? Mas assim, é um clima muito gostoso, isso me atrai muito. Ô, cara, e é fácil ser fotógrafo? Ô, Alessandro, como é que eu posso te explicar isso, cara? Eu acho que tudo tem um dom, né? Eu acho que fotografar é uma arte. É uma arte. É uma arte, sabe? Eu acho que tudo também com estudo e com empenho, você consegue... E tu tem nicho também, né, Paulo? Você aprender... se dedicando àquilo que você quer fazer, né? Mas muita coisa vem também dessa vocação, digamos assim, sabe? Porque eu falo, por que a fotografia é uma arte? Você eternizar momentos através da fotografia, né? De uma imagem congelada, passar uma emoção através das suas fotos, isso é muito gratificante, é muito bom. É bacana, cara. E é claro que, como eu falei, o fotógrafo tem que nichar, ele é nichado. Tem gente que acha, sou fotógrafo, então você fotografa tudo. Não, nem tudo é. Às vezes o cara é mais especialista no futebol. Outro mais especialista em newborn, né? bebê. Fotografia de criança. Ou grávida, ou mesmo casamento. Né? Casamento também você faz. Alessandro, faço sim. Na verdade, é igual como eu te falei, eu faço bastante área da fotografia empresarial, corporativa, esportiva, casamentos, aniversários, batizados, né? Recente agora fiz 15 anos, e área empresarial, né? Mas a gente tem que, igual você falou, tem que se dedicar a tentar fazer de tudo um pouco, né? Mas principalmente fazer bem feito. Eu sempre falo uma coisa, que quem faz tudo não faz nada. Não faz nada. Né? Aquele cara que você fala, pô, eu faço isso, eu faço aquilo, faço, né, 3, 4 coisas. Não, é por isso que quando eu voltei, eu quis me direcionar 100% à fotografia e buscar bons parceiros, né, para poder somar para o nosso cliente, para entregar um produto, né, ou um trabalho final com qualidade. Qual que é o maior desafio, Paulo, do dia a dia, assim? Eu acabei de perguntar como é que é o Paulo assim, no dia a dia. Qual que é o maior desafio seu assim, no dia a dia? Cara, no dia a dia eu acho que é conciliar a agenda pessoal com profissional. Porque o Paulo Godoy é aquele profissional por hora. A gente fala que é uma empresa de uma pessoa só. Né? Então sou eu que executo, sou eu que vendo, sou eu que entrego. Minha esposa trabalha fora, né? Então trabalha numa empresa, né, privada. Então quem fica por conta de levar os meninos, buscar os meninos na escola. Eu tenho um rapazinho de 3 anos e meio, então isso me gera um pouco mais de trabalho, é o que fica comigo mais tempo pós-escola, né? Então, associar a agenda em relação, principalmente quando eu tenho dia de semana, algum trabalho, algum compromisso de agenda fora, ou, no caso, como eu te falei, às vezes eu tenho presto serviço, né, para uma empresa, uma empresa de publicidade que tem um vínculo com a Vale, então às vezes você precisa de viajar. Igual a minha última viagem, eu fiquei 12 dias fora em Brasília. Então aí você aperta um pouquinho desequilíbrio mais, o negócio para poder fazer as coisas, sabe? Mas tirando isso, é tranquilo. É bem tranquilo. O cara que tá pensando em mexer em fotografia, o que o Paulo Godoy hoje, que com 25 anos de estrada, o que você fala aí pro cara que tá começando? E sem contar que quando começa já esbarra nas dificuldades, né? Aí pensa em desistir, não quer mexer mais, ou isso é difícil demais. O que o Paulo de hoje falaria pro Paulo lá de 25 anos atrás? Cara, eu acho que primeiramente é você ter responsabilidade e comprometimento com o sonho das pessoas. Eu acho que esse é o Paulo que começou há 25 anos atrás, é o mesmo de hoje. Tem muito profissional no mercado, eu vou generalizar,
que ele pensa muito hoje no dinheiro e não no cliente. Então, o cliente acaba sendo um número a mais, né? Eu acho que o dinheiro é a consequência quando você faz um bom trabalho, quando você é cuidadoso naquilo que você faz, né? E quando você entrega alguma coisa que agrade o seu cliente. Então, para mim, eu acho que o maior cuidado, acho que você tem que ter e responsabilidade é com os sonhos das pessoas, porque o que envolve, vamos dar um exemplo, um casamento, né? São anos ou um ano de preparação, tem toda uma estrutura. Então, naquele dia específico, para os noivos, para a família, existe uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande. E você ter cuidado com isso, né? Ter cuidado em entregar um bom material, ter cuidado e carinho com o sonho, né? De tudo aquilo que está envolvido. Eu acho que isso é o fator principal para você hoje ser um bom profissional. Coloque primeiro esse carinho, né? E esse cuidado. Você tendo isso, eu acho que o dinheiro é consequência do que você está entregando para o seu cliente. Então, assim, eu acho que a maior... Primeira coisa é se envolver, A primeira então. coisa hoje que você tem que ter é se envolver. Eu acho que se envolver com comprometimento, com responsabilidade, sabe? Eu acho que tá aí a chave do negócio. Porque um dia todo mundo começa, né? Tem uma trend que tá rolando aí. Você começa, depois você melhora. Para começar. Mas é assim mesmo, né? Sim, e para começar hoje, se for comparar a níveis de equipamento hoje, né? Do que você mexia 20 anos atrás para agora, né? Da era analógica para a era digital. Para quem começou trabalhar com fotografia de filme, hoje você trabalha com tudo digital, a mesma parte para o vídeo, né? Tudo ficou mais fácil. A informação hoje também ela está muito fácil para você ter acesso, né? Entre aspas, esse fácil, né? Você pesquisa tem hoje, tudo você tem assim. Acesso, escolas, técnicas para você poder se aperfeiçoar. Antigamente a gente engajava muito assim. Eu comecei na época com vídeo puxando cabo, que era o famoso cabo main, para um profissional de vídeo. Não existe hoje mais. Não existe cabo main, não. Que era lá do cinegrafista da Record. E o cara, ele te passava. Eu também sempre fui muito curioso, sabe? E o cara fazendo, perguntava, né? E dedicava, depois do meu horário de trabalho, sempre assim, eu trabalhava de 9 às 18. Eu sempre virava pro meu patrão e eu falava com ele, posso ficar aqui depois do horário mexendo, tentando aprender? E ficava até 9 horas da noite, 10 horas da noite, tentando buscar essas informações, né? A mais do que você fazia. E a convivência com bons profissionais também que se dispuseram a me passar informações também, sabe? Não, 25 anos atrás, para você ter informação privilegiada, você tinha que estar perto de um cara que sabia. Hoje não, né, cara? Se o cara fizer uma boa pesquisa hoje, até gratuito mesmo aí, até no próprio TikTok. Né? Que até outro dia era uma rede só de dancinha, não é mais não. Né? Ontem mesmo eu estava avaliando vendo alguns vídeos, até mesmo somente sobre rádio. A gente conversa muito sobre, né, a questão do rádio no dia de hoje, até falando mesmo com o Leandro, né, que é o diretor-geral aqui, a gente conversa algumas coisas. Engraçado que eu achei muita informação pertinente, muito profissional, dentro da rede, que até outro dia era uma rede de dancinha, não é mais. Sim. As coisas mudam drasticamente e muito rápido. Então, se a pessoa não ficar buscando só pelo entretenimento, né Godoy? Em todas as redes, no YouTube, você vai achar muita coisa que vai te trazer uma bagagem assim por exemplo, você tá falando aqui de 25 anos. 25 anos é uma vida, né, cara? Claro. O mercado digital, ele começou a entrar, né, no cenário para a parte funcional da coisa, operacional. Foi em 2004 para 2005 que você saiu do analógico e veio aquela... E era o início de tudo, né? Era o início. Veio a câmera digital. E você tinha pouca informação. Você teve aquela... Você tinha. Aquela câmera digital? A câmera digital. Aquela que era pequenininha. Pequenininha. Né? Eu tenho uma câmera dela até hoje, Paulo. Guardada lá. Que legal, cara. Acho que ela nem liga mais. Que bacana. Você lembra daquilo? Lembro. E foi um boom, assim, né? Hoje, Alessandro, por exemplo, vamos falar aqui um pouquinho tecnicamente de fotografia. Se você quer, antigamente, para você aprender em cena, fotometrar uma cena, fazer a fotometria da cena,
você tinha que ir na prática, né, com os caras mais experientes, e ele te ensinava a questão de composição com luz, né? Hoje, cara, às vezes que você fala sobre essa informação de pesquisa, se você entrar no Google lá e perguntar lá, né, como que faz uma boa fotometria de uma cena, você tem o passo a passo lá de A a B descrito para você poder fazer, teoria e prática. Como diz um amigo meu, o Google é o pai dos inteligentes. Literalmente. Aí eu falei assim, mas a galera não fala que é o pai dos burros? Eu falei, burro não pesquisa não, cara. É o pai dos inteligentes, quem quer informação vai buscar. E realmente, tudo que você perguntar lá, você tem, né, cara? Tudo. E detalhado, né, velho? Detalhado, cara. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim também, né? Ô, Alessandro, ajuda. Mas muita informação também, tem hora que atropela o negócio. Mas da teoria à prática, sabe, tem uma distância muito grande. Relativa, porque você ter a base de como fazer e fazer é completamente diferente. É como um aluno que vem pós-faculdade ou pós-curso técnico, né? Ele sai com a cabeça cheia de coisa, mas quando ele pisa no cenário do negócio para fazer, ele vai ver que é o seguinte, opa, eu tenho toda a teoria do mundo, mas eu não tenho a prática, eu vou precisar de alguém, né? Eu vou precisar de tempo mesmo, né? Porque vai acontecer coisas que você nunca imaginava que poderia acontecer. Me conta um perrengue aí. Perrengue do dia a dia. Cara, do fotógrafo. Do dia a dia do fotógrafo. Perrengue do dia a dia do fotógrafo. Talvez em evento. O que acontece? Alessandro, eu sempre, com as pessoas que eu bato papo, principalmente com o meu cliente, eu sempre faço uma reunião com o meu cliente antes do evento. Sempre me coloco à disposição do meu cliente. Vamos direcionar um exemplo, o casamento, que envolve várias outras empresas, né? Eu sempre me coloco à disposição do meu cliente a poder ajudar dentro daquilo que eu tenho como experiência, seja de eventos grandes, que eu fiz muitos lá fora, ramo de formatura, enfim, e de eventos de menor porte aqui. Eu sempre brinco assim até com as pessoas que quem está acostumado a fazer evento grande, faz evento pequeno. Quem está acostumado só com evento pequeno, ele pode fazer evento grande, mas ele tem uma dificuldade muito grande, porque envolve uma logística aumenta, né? É muito diferente, né? A parte principalmente da fotografia e do vídeo, ele depende muito das outras empresas que estão ali presentes no evento. Buffet, cerimonial, o espaço, né, com a decoração, a luz do local. Então, tudo aquilo que a gente faz, de certa forma, você está vinculado a essas pessoas, para a gente poder entregar um bom trabalho. É tipo equipe, né? É uma equipe, né? Então, assim, acho que um dos perrengues que você passa muito é quando você esbarra com alguma empresa que ela pensa muito só no dela e esquece do restante. E tudo é uma engrenagem, sabe? Então, assim, eu já passei muito perrengue com aí volta do que você falou lá atrás. Algumas empresas. Não tá inserida no evento, sim, naquela história. Está inserido só no trabalho que vai prestar. Que ela cria muita dificuldade, né, para você poder desenvolver o seu trabalho. E acho que ela está pensando muito em entregar o dela e como é que você dribla isso? Não liga pra gente. Cara, eu tento driblar isso da melhor forma possível, tentando conversar, tentando explicar para o cliente, né, para a empresa que o nosso cliente é o mesmo. Então, o que a gente puder fazer de melhor para ele, né, a gente faz. E já chegou caso de medidas extremas de eu ter que chamar o cliente para falar, olha, eu estou tendo dificuldade de trabalhar em função, né, do seu outro fornecedor aqui que está criando dificuldade para a gente poder desenvolver o serviço. Acho que tá mais voltado nisso, sabe? Eu acho que se as empresas pensassem nesse coletivo, o suporte que eu estou te falando aqui é o seguinte: às vezes a noiva me liga e fala, Paulo, em relação à iluminação lá na mesa de decoração, onde que a gente vai fazer as fotos, como é que funciona, o que pode ser feito? Então eu tento sempre, sabe, tentar trazer essa orientação para que no final ali, esteja tudo bem alinhado, né? Uma das empresas que faz uma diferença enorme no trabalho da gente é o cerimonial, no tocante à organização. Você tem bons cerimoniais, né? Inclusive no Fala Bro anterior, a gente falou com a Jéssica do cerimonial. Né? Cerimonial. Diga de passagem, deixar um abraço para ela aqui, né? Um profissional acima da média. Profissional acima da média, o cuidado, a preocupação que ela tem com o evento, e não só com a noiva, mas com os fornecedores, em poder ajudar
eu falo que isso é glorioso, sabe? E é gratificante ver uma profissional que se doa da forma com que ela entrega o cliente, né? Então, ou seja, é uma junção de coisas que no final vai fazer... Sim, como um time de futebol mesmo, sim, né? e o perrengue do ao vivo, né? Porque às vezes você tá lá com na hora. um vídeo lá, fazendo o clipe da debutante, um exemplo, ou o clipe dos noivos. Aí, de repente, o cara passou com a cadeira, cortou o fio e pronto. Esses são os perrengues do ao vivo, né? Passa na frente. Ou o gerador, que a luz caiu e ali você tá num momento específico, sabe? Eu sei como é que é isso. São coisas que a gente está propício a passar, você sabe disso no dia a dia. Na né? hora do melhor take aí, passa alguém na frente. Acontece, o que a gente sempre fala muito em relação à fotografia, cara, eu vou generalizar, tá? Não são todos, mas é bom generalizar. 90% hoje das pessoas que atrapalham a gente a fazer uma boa foto no evento é o próprio convidado dos noivos, né? Ou da debutante. Porque, na verdade, ele tá ali pra festa, ele não tá preocupado com mais nada, né? Já aconteceu de eu estar fazendo a entrada curtindo da o evento, noiva, né? que é um momento sublime, né? Todo mundo espera a noiva, a hora que toca a música lá, que abre as portas da igreja, tá todo mundo voltado para aquele momento. E como o corredor de igreja normalmente é longo, se você tá com a lente, né, com lente zoom com grande alcance, você vai poder fazer uma boa foto pegando todo esse trajeto, né? Aí tá lá o convidado no meio da passarela ali com o celular na mão. E com o celular na mão e você vai... Já aconteceu bastante de você perder uma boa cena. Porque o convidado, e a gente entende ele o não calor da emoção, ele não está preocupado com isso. Ele quer fazer a foto ali, mas os noivos, né, ou no batizado, que acontece muito também, os pais, eles pagaram um fotógrafo para estar ali fazendo o registro. Então, o convidado, acho que ele tinha que se atentar um pouquinho mais a esses detalhes, sabe? Hoje, no geral mesmo, seja aqui, seja em qualquer lugar, né? Nos casamentos que eu faço em empresas em BH, eu trabalho para mim, mas eu também sou prestador de serviço. Então eu faço freelance para outras empresas. Em Belo Horizonte, para essa agência que eu te falei, empresa de casamento. Então, assim, quando você pega locais com estrutura maior, que envolve uma demanda maior de profissionais também, você acaba se esbarrando nessas... Isso é ao vivo, né? Você falou, né? A noiva vai entrar uma vez só, aquilo acontece uma vez só. É aquele momento que o noivo recebe, que dá aquele beijinho ali na testa da esposa, né? E tudo é muito rápido, mas é tudo muito preciso, né, Paulo? O fotógrafo tem que ser muito preciso, tudo muito... acontece ali, agora. Muito, cara. Assim, o que é mais gratificante para um fotógrafo, sabe? É você poder entregar... Eu acho assim, passa até a sensibilidade... eu já escutei de cliente assim, pô, Paulo, eu não conheço esse casal, mas vendo as fotos, né, que você postou aqui, traz pra gente uma sensação tão gostosa, a gente torce tanto por eles. Eu acho que a fotografia é isso, cara, é você conseguir, através de uma imagem congelada, né, externar algum tipo de emoção. O cara olhar ali e ter um sentimento. Ter sentimento, né, eu acho que isso é bacana. Por isso que eu acho que a fotografia em si é uma arte. Você gosta de fazer casamento, Paulo? Alessandro, eu gosto. Até te contar uma coisa que é muito engraçada. Às vezes você está conversando com alguns amigos e fala assim, pô, Paulo, você faz casamento, mas casamento é tudo igual. Não, casamento não é tudo igual. Cada casamento é diferente. A logística, né? A questão operacional, tudo bem, pode ser tudo igual ali. Casamento na igreja, making off, recepção, um exemplo. Pode ser. Mas cada casamento tem uma história. Claro. Cada casamento tem o seu glamour, cada casamento tem as suas emoções. Isso o comunicador, o locutor sofre com isso também. Então, assim, não, é a mesma coisa, você vai falar só 5 minutos lá. É muito diferente, né? A gente vive junto. Eu falo que a gente vai ficando um pouco mais velho e depois que você vira pai, um evento específico é formatura de crianças, né? Igual tem o CMEs que a gente faz. Aí tá lá a criançada toda dançando, formando, você vê os pais todos emocionados. E quando você sente o evento, aí tá você também emocionado junto, né? Eu falei, cara, eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais... Mas é pelo fato de você ser pai também. Entre aspas, né? Mas a gente tá ficando mais emotivo, porque você... É o que eu te falo. Quando você se predispõe a viver aquilo com o seu cliente, você acaba se envolvendo. Eu tenho diversos clientes que eu fiz algum evento específico
e que acabou virando uma amizade mesmo, no dia a dia, de você bater papo, né? Tem famílias aí que eu fui rotulado o fotógrafo da família que você já fez. Ensaio de gestante, já fiz book de 15 anos, já fiz boda, já fiz casamento, olha que bacana, né? Aniversário do pai e da mãe, de 70, de 80 batizado. anos. E tudo é o Paulo Godoy, mas assim, eu acho que isso pode... você está vinculado à questão da qualidade do serviço, sim. Prestar um bom serviço é bom, né? Tem muitos fotógrafos no mercado bom de serviço, mas tem e muitos profissionais, não só fotógrafos, mas tem poucos profissionais com comprometimento. Então, a somatória não é só porque o Paulo é um bom fotógrafo, mas ele também é um bom parceiro, né? Entrega ali pra gente, vive com a gente esse momento, vibra com a gente, sofre com a gente. Eu acho que isso é o diferencial, sabe? E lembrar que, igual o profissional que está no início de carreira aí, lembrar que essas coisas precisam de tempo mesmo. Sim. Anos de experiência, vários eventos. Isso não acontece da noite pro dia. Se eu começasse hoje, você até me perguntou sobre o que eu diria para alguém que está começando. Ou para você mesmo? Né, para mim mesmo, seria que o mercado hoje tem espaço para todo mundo. A gente sempre, quando a gente começa, a gente se inspira em alguém, né? Mas eu acho legal também você criar a sua própria identidade, seja dentro de qualquer trabalho. Né? As referências são boas, claro que são boas. Mas você tem que entender, quando a gente passa a entender que você cria, depois que você cria a sua própria identidade e que você pode ter o seu colega de profissão como parceiro e não como concorrente, ou às vezes um concorrente parceiro, porque eu tenho parceiros, tenho concorrentes e tenho concorrentes parceiros, né? Mas não olhar só como um concorrente. Então, se você tiver esse discernimento para poder criar boas parcerias, que eu acho que a grande alma do negócio, Alessandro, é você ter boas parcerias, sabe? Parcerias construtivas, com pessoas que possam somar, agregar com você. Sem dúvida. Se você precisar de uma câmera, de uma lente, você vai procurar com quem? Você vai com um cara que trabalha com isso. Até mesmo a questão do senso construtivo mesmo, aquele parceiro seu que te chama atenção em alguma coisa que talvez ele está vendo que não está legal e você não percebe. É aquele parceiro que a gente costuma falar, pau para toda obra. O crítico, né? O Paulo, não gostei disso aqui não, cara. Isso aqui aquele cara que está junto ali no dia a dia com você, sabe? Então, assim, e pessoas que sejam pessoas que venham para construir. O Paulo, engraçado. E a gente aprende até com pessoas que nem é do ramo. Sim. É engraçado, né? Sim, quando você está entregue no negócio ali. Eu tenho um caso que aconteceu comigo há muito tempo. Tem muito tempo já. Tava no palco. E aí, depois que eu apresentei apresentei a atração daquele momento, eu vim cá no público, sabe? Nem sei mais o que vim fazer um lanche, alguma coisa. E aí um cara me parou próximo do palco, me parou e falou: você que é o Alessandro Faria? Eu falei: sou eu sim. Ele falou: cara, te contar um negócio. Você faz ideia de quando você fala no palco, que a gente tá em casa, porque a cidade é pequena, você fala no palco, a gente ouve, a gente tá lá em casa. Ele falou assim: às vezes eu tô tomando um banho, cara, e aí você fala aqui no palco, eu ouço lá, né? Parece que você tá lá dentro de casa. Você faz ideia da expectativa que você causa na gente? Aí eu falei assim: não, cara. Ele falou assim: então, eu já vi um monte de vezes aqui no evento e eu fico querendo saber quem é esse cara, quem que tá falando. Eu não te vejo, cara. Você tá sempre atrás das cortinas, você tem que vir mais pra frente do palco. Você tem que... Sabe, meio que me chamou a atenção. E uma pessoa que não é do ramo, pra você ter ideia, é um taxista, nem sei se é taxista ainda, que é o Robertinho, que virou um grande amigo meu, lá de Presidente Bernardes. E assim, não que eu não me ia na frente, eu ia, mas eu não tinha aquela convicção que eu tinha que estar sempre ali na frente. Às vezes eu falava lá atrás da cortina mesmo, por trás do palco, só passava informação. Mas daquele dia pra cá, o Robertinho abriu uma janela na minha cabeça. Eu falei: peraí, esse cara tá completamente correto. Eu não tô fazendo o meu brand, a minha marca. O cara só me ouve. Ele tem dúvida, ele quer saber quem é esse cara, né? E dali em diante, cara, raras vezes agora que eu não tô, né, na frente. O Robertinho sabe disso e virou realmente um grande amigo. E foi um puxão de orelha importantíssimo que eu recebi
de um cara que não é da área. Agora, agora, se o cara não for um cara mente aberta, igual a gente tá falando aí, for um profissional, eu falei, esse cara tá, né? O cara não vai melhorar, né, Paulo? Com certeza. Né? Com certeza. Então a gente tem que ter a cabeça aberta também para essas coisas, né? É legal você um aprendizado, outras cara. opiniões, né? E pensar um pouquinho além da sua. Quando mais jovem, como você fala, a gente está muito focado no que a gente pensa, no que a gente vê, e você fica muitas vezes, entre aspas, fechado para ouvir opiniões de terceiros, né? Eu acho que o tempo também, né? O amadurecimento vem trazendo isso para a gente, né? Você passa a olhar tudo com uma visão diferente. Eu saio às vezes, contar uma história que às vezes eu saio com minha esposa, a gente vai num show, um exemplo, eu tive aqui na festa lá em Porto Firme, na festa da cidade, no show do Zé Felipe. A gente fica tão envolvido com o evento, são tantos anos mexendo com o evento, que quando você está no momento de lazer, você não consegue mais separar o seu lazer da sua vida profissional, sabe? Tipo assim, é raro a gente estar um sábado de folga, né? Aí você vai no evento e às vezes, em vez de você curtir o show, não que a gente não curte, mas você está observando a luz, o cara que está fotografando, o cara que está filmando, a postura, a questão da luz cenográfica, o show no geral, a questão do som, se está legal. É impressionante como a gente enraiza isso de certa forma. Tem inserido no treino. E quando, assim, muitas das vezes que é legal, é que você sempre acaba encontrando com um profissional que é amigo seu, que está ali ralando, né? Quando eu tô no evento... vai bater papo até falar chega. Quando eu tô em algum evento, pra mim na nossa região, se tem um lugar que eu não posso ir, é pra perto de palco. Porque aí você vai encontrar um Paulo Godoy, você encontra não sei quem. Daí a pouco você tá lá enfiado no meio ali, e acabou que você nem vê, né? Você fica ali no meio de profissional, conversando, o tempo passa. Legal, cara. Tem que ficar vendo mais de longe. Eu acho que isso é o gratificante Mas é gratificante demais, que a galera também te reconhece também, né? Bacana demais. Né? Pra mim, assim, quer ver a realização profissional que é top pra mim? Muitas das vezes eu vou no aniversário de criança ou eu estou num batizado, coisas que envolvem criança. Isso para mim é o mais gratificante. É que a menina, 7 anos, 9 anos, né? 5 anos, 6 anos, essas meninas pequenininhas que chegam perto de você com aquele olhar assim e tal, e falam assim: eu te conheço, você que é o Paulo Godoy, o fotógrafo, sou o cara que você tira uma foto minha, cravo. Que sensação boa, né, cara? Então, assim, olha pra você ver, sabe, são crianças que já conhecem o seu trabalho, já têm um carinho por você, né, pelo seu profissionalismo. Enfim, isso é muito gratificante, cara, isso é muito gostoso. E você tem que entregar mais mesmo, né, Paulo? Eu sempre falo isso, né, cara? Se você vai entregar 10, promete 8. Sim. Promete 8, chega na hora e entrega 10. Sim. Entrega sempre a mais. Sim. Sempre a mais um pouquinho. Porque faz diferença, né, cara? Ô, Alessandro, isso é importantíssimo. O elogio, ele é muito bom. Perigoso também. Mas ele é né? perigoso, é igual eu tô te falando. A gente... Pô, Alessandro, você é muito bom, cara. Você é um excelente, né? Locutor, radialista. Isso infla o ego da gente. É bom você ouvir elogios. Mas eu acho que o melhor do elogio é quando você tira isso para sempre querer fazer melhor. Nossa, eu recebo feedback de cliente aqui, pós-eventos, que, pô, adorei o trabalho, sabe? As fotos ficaram maravilhosas, você conseguiu captar momentos, sabe, muito bacana, assim, do evento. Assim, é gostoso ouvir, porque para um profissional receber esse tipo de elogio é bom. E, da mesma forma quando vem as críticas, mas é melhor ainda, tipo assim, você querer sempre melhorar, sempre evoluir, seja ele na questão operacional, seja ele na questão do equipamento, né? Mas eu costumo falar assim, às vezes jovens que estão começando falam: Paulo, eu vou comprar uma câmera top de linha, uma lente, sabe, top de linha, mas nem sempre é o equipamento, sabe? Às vezes o seu olhar né, faz uma diferença enorme. Não tem para não virar refém, né? E um bom profissional, ele não está relacionado na qualidade do equipamento que ele tem, está muito mais na relação da forma com que você trata o seu cliente, né, da forma com que você tem o seu comprometimento com relação ao evento, da sua postura no evento, que eu acho que é essencial. Sabe, assim, histórias de BH, mas eu já trabalhei para freelance, para empresa, que acabou o evento, assim, o grupo que estava lá discretamente num cantinho, que comia e ia embora, tinha
entre aspas, profissional, no meio da pista de dança, dançando forró com convidado. Entendeu? Então, assim, são esse tipo fora, né, de cara? postura fora. que você vai, né, aprendendo ao longo dos anos. E eu costumo falar isso quando eu contrato, porque também eu falo, eu sou uma empresa de uma pessoa só, mas eu tenho uma equipe, né, de freelance, fotógrafos são selecionados a dedo por mim, que me representam nos eventos. Às vezes eu chego a fechar 3, 4 eventos no mesmo dia. Hoje aconteceu de eu estar em BH cumprindo a agenda, como eu te falei, para terceiros lá, né, para empresas que eu presto serviço, e eu tendo evento Guaraciaba ou região, e tendo fotógrafos trabalhando para mim, que são em torno aí de 6, 8 fotógrafos hoje, que me apoiam, me ajudam. 3 deles estão comigo aí há 7 anos, né? O período que eu estou aqui, desde que eu cheguei, e são pessoas que eu avaliei na hora de poder chamar para me representar, não somente porque são bons fotógrafos, que me entregam boas imagens, mas está relacionado à postura, né? Que chega no evento, você não tem aquela preocupação se o rapaz vai chegar ou não. Então, ser um bom profissional hoje, vamos falar aqui do Paulo pro Alessandro. O Alessandro, um bom locutor hoje, não está só vinculado se você tem uma voz bonita ou não para você fazer. Mas o geral, né, de você como profissional, o que você entrega no seu ambiente de trabalho. Eu ouvi esses dias, Paulo, eu achei até interessante. Porque há muito tempo as pessoas falam que o mercado de trabalho ele é um pouco fechado para as pessoas que têm 30, 40 ou mais. Inclusive eles usam um termo, que, se eu não me engano, é 40 ou mais. Acho que é esse termo que eles usam. E eu vi um especialista da área de trabalho falando o seguinte, que nunca na história do mundo as empresas valorizaram tanto os 40 ou mais. Por que valorizaram os 40 ou mais? A geração nova, ela tá, a geração Z que eles falam, é uma geração que está chegando meio assim, sem compromisso, acha que sabem tudo, né? E tá meio que atropelando o mercado de trabalho. E eu vi um especialista falando o seguinte, que nunca na história da humanidade os 40 ou mais estão sendo tão buscados, porque tem experiência, sabem lidar com pessoas, né? Sabem lidar com situações adversas, né? E entra essa questão também do profissionalismo, né? Do comprometimento, né? De chegar no horário, de entender que nesse evento eu não sou convidado. Então, postura, né? Postura. Determinados assuntos eu não posso me meter. E o mercado, né, de trabalho hoje, pegando carona no que você está falando, ele está ativo a contratar, está sendo muito comum pessoas acima de 40, 50 anos voltando ao mercado. Talvez um dos motivos sejam esses, né? Eu te falei, até pegando gancho nessa sobre acima dos 40, já te contei numa conversa aleatória que eu trabalho com projetos sociais também, né? Já fiz alguns. Vamos falar disso. E um dos projetos que eu fiz foi, eu intitulei como Beleza 4.0, que seria o quê? Eu queria ver como que estava a autoestima de mulheres acima de 40 anos. E nisso eu já tinha feito 2 projetos sociais, né, com os bairros carentes da minha cidade, que a ideia era proporcionar para meninas carentes que não teriam condições financeiras de ter um ensaio fotográfico profissional. Eu fiz 2, né, em 2 bairros lá da cidade. E nesse trabalho meu eu tenho a parceria com a agência de moda. Um foi no bairro Chicão. Bairro Maria Chicão. Chicão. E o outro foi no bairro Vale Verde. Vale Verde, Guaraciaba. Isso, Guaraciaba, né? Qual que é a ideia desse projeto? É dar oportunidade para as meninas, né? Ter oportunidade de ter um trabalho profissional, coisa que talvez elas não teriam de contratar. Um ensaio, né? Um ensaio fotográfico. Eu busco, dentro desse ensaio, parceiros na cidade, né? Grandes empresas ali que apoiam o meu projeto. Graças a Deus foi todos um sucesso. Trazer um dia melhor para essa menina, com salão de beleza, né? Com restaurante, enfim, todos os meus parceiros, boutiques da cidade, as melhores. E a gente, com a parceria com a agência, tentar levar essa menina aos olhos da agência. Hoje tem 2 que são modelos de agência, elas ganham desconto no curso, ganham curso e certificado para poder fazer a parte de modelo mesmo, né? Qual que é a agência? Pode falar? A agência New Top, lá de Ponte Nova. New Top. Isso, a agência New. A agência, ela olha as meninas ali e de repente pode dar uma oportunidade de trabalho. Eu acabei virando, entre aspas, um olheiro para eles. Entendi. Isso aí, eu apresento, tiro as fotos, direciono o ensaio, mando lá para a agência, as meninas, as que foram aprovadas, né? Vão lá, fazem um curso, ganham o certificado e elas podem
passarela, elas podem fazer showroom, que elas têm um certificado, né? E basicamente viram modelos da agência. Então, assim, esses 2 trabalhos foram top. Me fala agora, do... o do Beleza 4.0, esse foi diferenciado. Porque quando eu fiz, esses trabalhos dos outros eram meninas mais novas, entre 15 e 23 anos, teoricamente, que eu fiz as fotos, né? E as meninas que foram ganhadoras, que eram sorteio, literalmente sorteio, né? Foram meninas novas. Eu falei, caramba, eu vou fazer testar como é que tá a autoestima das mulheres acima dos 40. Aí intitulei o Beleza 4.0, expliquei, né? A regra do concurso, né? Pro ensaio e tal. E, rapaz, para minha surpresa, eram mulheres acima de 40 anos. Eu recebi, antes da inscrição, no meu WhatsApp, ligação direta, mulheres de 50, 60 anos. Falou, Paulo, olha, eu posso me candidatar? Eu tenho 57 anos. Eu falei, olha, acima dos 40 até 90 pode, não tem problema. É acima do 40. Eu tive mais de 100 mulheres inscritas. Que isso, cara? Eu tive a ganhadora, né? Um amigo meu, que é um prestador de serviço de Viçosa também, que é um fotógrafo. Ele amou a ideia e me perguntou se poderia replicar e sortear uma outra menina que ele gostaria de participar. Abracei a ideia, trouxe, a gente fez as fotos das duas e foi uma experiência, assim, sensacional, cara. Foi muito bacana. Mas o sabe? projeto ainda existe? Ô, Alessandro, existe. Eu vou ter que... eu vou voltar a fazer esse trabalho, sabe? Em função pós-pandemia, em função de agenda, em função de filho, tudo veio agarrando um pouquinho e eu parei com esse projeto por um tempo. Em contrapartida, a Polícia Militar da cidade, hoje tem então o Sargento Elísio, né, que era um grande parceiro, ele aposentou, né? Eu também apoio a polícia nos trabalhos que a polícia necessita. Então, assim, eu sempre tento estar vinculado àquilo que a gente questões pode... sociais. Questão social e somar na sociedade, transformar. Mas me fala, o Beleza 4.0, ele é somente em Guaraciaba ou ele estende a regional? Olha, eu fiz em Guaraciaba, né? A minha ideia foi trazer isso para minha cidade. Da mesma forma, o projeto social com os bairros mais carentes da cidade, que eu tentei trabalhar essa ideia de dar oportunidade para as meninas. E virou demais. A princípio, não, foi perfeito. Eu tive, nos bairros, eu tive mais de 200 inscrições das meninas, sabe? Então, assim, a princípio foi feito lá. Eu nunca tive a possibilidade de estender isso para a região, né? Mas talvez seja uma boa oportunidade de a gente trabalhar isso, né? Eu sempre tentei trabalhar dessa forma, de tentar trazer essas oportunidades para essas meninas, igual eu falo mesmo para a polícia, tudo aquilo que eu acho que você como tem a sua gama aí de ouvintes, né? De fãs também, vamos colocar, é igual você fala, você não tem noção da expectativa que você traz, mas tem pessoas que esperam dar o horário do seu programa e te acompanham, cara. E você é um amigo deles do dia a dia, certo? Então, assim, às vezes a gente, como ferramenta de transformação, eu acho que, poxa, se eu tive a oportunidade lá atrás, por que eu não posso passar isso, sabe? Ou tentar ajudar de alguma forma que a gente crie uma sociedade melhor também. Então, eu acho que isso é um princípio que a gente tem que ter, né? Enquanto... entre aspas, somos formadores de opiniões. A gente tem que deixar legado, né, Paulo? Cara, lembrar que o Paulo está falando sobre a questão da Polícia Militar do Sargento Elísio, que se aposentou, porque eu conheço o Sargento, eu sei que ele tem um projeto social muito bacana, né? Muito. Ele tem um grupo de pessoas e sempre estão aí contribuindo e ajudando com causas nobres, né? Parabenizar. Ele continua com o projeto, né? Mesmo agora que ele aposentou, mas ele continua com os projetos. Sim. Lembra que ele é músico também, já encontrei com ele tocando em casamentos. Toca, ele agora está trabalhando na área de... montou uma empresa de segurança para ele. Entendi. Inclusive, eu não sei se o Elis está ouvindo, se ele vai ouvir. Deixou o convite aberto, quero trazer ele aqui no nosso Fala Bro, para a gente poder... pode ser cabo aí, viu, Paulo? Confere aí, pode ser cabo aí. Tá sem áudio aí? Mas aí o convite está aberto. O convite está aberto ao Elis também, para ele vir cá, falar desse projeto, falar da carreira dele também, que eu sei que é um cara muito íntegro, né? Não, sim. E nós, já que estamos falando de clientes também, né? De amigos, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui e te pedir para mandar um abraço, né? Manda aí. Em especial, eu tive aqui em dezembro, aqui em Piranga, fotografando um casamento.
é da Gabriele e do Gabriel. Foi em dezembro na Igreja do Rosário aqui, e foi um evento muito especial, muito bacana. Sabe? Então eu queria deixar um abraço para eles. Setembro eu tô com uma noivinha aqui também, a Rafaela, que a gente vai estar presente aqui fazendo o casamento dela. Que bom. Então se elas estiverem ouvindo, deixar um abraço para elas aqui. É aquilo que eu te falei, a gente acaba, às vezes, passa o evento do cliente, você acaba tentando criar algum vínculo, né? Você acaba tendo amizade, seja ela de forma mais significativa e presente ou não, mas a gente nunca acaba esquecendo. Igual eu te falando, meus clientes, sempre que eu posso, eu tô ali mandando um bom dia, né? Desejando uma boa semana, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu sempre sou esse cara muito parceiro em relação a isso, né? Você sabe disso. Sei como é que é. Ô, Paulo Godoy, você acredita, cara? A gente tá chegando ao final do Fala Bro de hoje. Passa rápido, né? Cara, antes você falou comigo assim, 1 hora de papo. Nossa, né? Tinha papo mais 3 horas. Ih, rapaz, reviria. Mas que bom, cara. Bom. Mais uma vez quero te agradecer por você ter vindo. Eu sei que você é corrido, o seu tempo, né? Você que é pai e profissional. Lá na empresa você mesmo falou, né? Você é a empresa de um cara só. Você atende, você entrega, você produz, você troca fralda de menino. É isso. Mas aí o que acontece? Muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui no Fala Bro, e foi importante poder conversar com você e para as pessoas conhecerem um pouco mais também sobre o fotógrafo Paulo Godoy. Alessandro, eu que te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi um prazer estar aqui, papo gostoso, né? E eu fico muito lisonjeado pela oportunidade. E que bom passar um pouquinho assim, né? Do Paulo Godoy como pessoa, como profissional, os ouvintes aí. E eu sei que hoje você tá meio gripado. Isso, cara. Você mesmo falou, tô me né? recuperando aqui de uma gripe, tossindo. E fez questão de vir, cara. Obrigado mesmo. Eu tomei bastante vitamina C, né? Antigripal. Mas assim, muito obrigado você, tá bom? E seja sucesso, né? Seu programa é um programa bacana demais. E que a gente possa voltar aqui outras vezes também, para trocar uma conversa, jogar uma conversa fora. Mas pera aí que não acabou não, viu? Tem um bate-volta que eu sempre faço aqui com os meus convidados, é claro que eu vou fazer com você também. Paulo Godoy daqui 10 anos. Se Deus quiser, trabalhando ainda ativo na área, porque eu amo o que eu faço. Você tem fé? Sim. O que é fé? O que é fé, cara? Falar de fé é uma coisa tão complexa, né? Eu acho que fé, principalmente, em dias melhores, sabe? Em estar sempre positivamente, que as coisas vão acontecer de forma positiva, sempre pensar positivo, nunca deixar o lado ruim da coisa predominar. Eu acho que isso é ter fé, esperança. Você acredita em Deus? Sim, e como? Quem é Deus? Para mim é tudo. Eu posso falar por experiência própria, porque vou te dar um exemplo. Para quem pegou uma Covid e teve quase morto, Deus para mim é tudo. Uma das, né? Para quem sofreu um acidente terrível de moto e que hoje poderia estar tetraplégico, né? Vegetando em cima de uma cama, eu tô aqui em pé graças a ele. Deus é tudo. Teve duas pesadas. Pesada. Você teve acidente de moto, cara? Acidente de moto. O cara me bateu a uns 50 por hora, me quebrou todo no meio, fratura exposta em cotovelo, luxação de ombro, ligamento tudo rompido. Nossa, perdi o movimento da perna por um tempo, passei por uma cirurgia complexa, fiquei 7 meses em cima de uma cama, sem mexer, então, 2 anos e 3 meses de fisioterapia. Foi um milagre. Como o médico falou comigo, a probabilidade do meu acidente era de onde que eu fraturei era 1 a cada 150 mil. Então, assim, Deus é muito bom, né? Porque a 5 centímetros se eu quebrasse a mais, eu tava tetraplégico, vegetando. Por isso que você se emocionou. É bacana, cara. Agora, então, imagina, então, Paulo, pra gente poder fechar. Imagina que Deus te deu, então, o poder. Na verdade, Deus dá poder. Na verdade, Deus dá poder pra gente todo dia. Mas imagine que nesse momento você tem... você vai falar para todas as pessoas que existem nesse planeta. Todo mundo está te ouvindo agora. O que você falaria? Ô Alessandro, cara, eu acho que é o que você falou, ter fé, que o conceito de fé é muito peculiar, né? Cada um interpreta de uma forma. Eu acho que nunca desistir. Tudo na vida da gente, cara, quando você está em momentos bons, sabe?
fica tudo muito fácil, tudo é tudo muito bom, quando você não tem problema, quando você não está doente, quando você está bem, né? Uma das coisas que esse acidente me ensinou, acidente de moto que eu tive, foi o como a gente não dá valor para pequenas coisas, que eu mudei a minha ideia depois disso. Um simples acordar, levantar da cama, sabe? Que você levanta, você vai na cozinha, toma um café. Eu não fiz isso durante 7 meses. Eu fiquei um morto-vivo em cima de uma cama. Então eu acho você nunca perder a esperança, sabe? É você ter paciência, né? E sempre também procurar fazer a sua parte. Porque a hora que Deus fizer, mas faça a sua parte também. Deus faz, mas corre atrás, sabe? E poder olhar a vida de uma forma menos amarga, sabe? Hoje o ser humano, ele se estressa com muita coisa, ele, sabe, perde a paciência com muita coisa. Vou dar um exemplo rapidinho, tá? Porque foi um tapa na cara para mim. A gente às vezes reclama muito que meu filho tem 3 anos e meio, então ele corre muito, ele brinca muito, ele é enérgico, ele é elétrico 24 horas. Eu, assistindo vídeos aleatórios no celular, eu vi uma criança basicamente da idade do meu filho e o pai falando sobre isso, sabe? Você reclama muito que seu filho corre, pula, brinca. O meu tá aqui, numa cama, cheio de fio, num CTI, né? E a criança chorando, sofrendo com tudo aquilo que estava passando. E o meu filho tá aqui. Eu falei, caramba, aquilo para mim foi também, sabe, um tapa na cara. Eu reclamo muito que o meu filho corre e pula. Olha a situação da criança que está numa cama ali. Eu já passei por essa situação também, de estar numa cama daquele jeito. E tudo que eu queria era levantar da cama e tomar um copo d'água e eu não fazia. Então acho que a gente tem que valorizar um pouquinho mais a vida e as pequenas coisas, que ela tem grande importância. Muito. Acho que é a chave X. Tá aí, Paulo Godoy, fotógrafo de Guaraciaba, deu uma aula aí no final. Show, Paulo, muito obrigado, cara. Show. Eu que te agradeço. Sucesso pra você. Um abraço aos ouvintes aí. Um ótimo dia para vocês.